Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Em Audiência. E hoje o nosso papo jurídico descomplicado é sobre um assunto que a gente falou aqui tem pouquíssimo tempo, tem menos de um mês, que a gente falou sobre a taxação das encomendas internacionais. Só que nessa semana a gente teve um anúncio do governo sobre esse assunto e a gente precisa atualizar você. Então fica nesse vídeo que você vai entender tudo que está acontecendo e girando sobre esse assunto. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, volta, o link tá na descrição, vai lá e assiste para você entender como tudo isso começou. A gente teve aí uma manifestação sobre as varejistas locais, se colocando a respeito da concorrência desleal por conta dessas encomendas internacionais, elas virem ao Brasil sem taxação, sem tributação. No vídeo eu explico bem detalhado, mas aqui só para fazer mais sentido para você, eu tô dando essa palhinha. Então volta lá, assiste e depois você assiste esse aqui, tá? Mas assim, o que a gente tem, Por conta dessa pressão, o governo ele se pronunciou essa semana sobre esse assunto e falou que essa isenção que nunca existiu, mas nunca teve fiscalização efetiva e por isso nunca aconteceu, entre aspas. Por que entre aspas? Porque tinha gente que era taxada, tinha gente que não era taxada, mas por conta da volumetria de pacotes, a Receita não conseguia manter uma fiscalização efetiva. Ainda tem que pessoas físicas, quando enviavam mercadorias para o Brasil, para outras pessoas físicas, não deviam ser tributadas se o valor da encomenda fosse de até $50. Então, como segregar o que vem de pessoa física ou o que vem de pessoa jurídica? Ficava inviável a Receita fazer essa segregação. Por isso, o que é que o governo anunciou? Acabou a isenção sobre o envio, Não vai ter mais isenção do envio de encomendas de pessoas físicas para pessoas físicas. E aí o que acontece? A Receita Federal vai ficar facinho para ela fiscalizar. Basta pegar todos os pacotes, já que não vai ter mais essa isenção para pessoa física, não precisa mais segregar os pacotes, então isso facilita a fiscalização. Para aplicar a tributação sobre a encomenda enviadas por pessoas jurídicas, que sempre existiu, mas que por conta dessa dificuldade não era possível operacionalizar. Então, com essa medida, o governo deixa de manter essa isenção, ela acaba com essa isenção para as pessoas físicas e facilita o trabalho da Receita Federal para pegar esses pacotes que vêm de fora e aí tributar mais facilmente, fiscalizar facilmente e garantir que essa receita, que eles estão estimando entre 7 e 8 bilhões de reais, entre para os cofres públicos. Essa foi a medida que a Receita Federal, que o governo adotou, melhor dizendo, para garantir essa tributação. Muita gente tá me perguntando: Jéssica, estou com a encomenda em trânsito, eu já posso ser taxado? Com certeza, porque essa isenção de pessoa jurídica para pessoa física, ela nunca existiu. E com esse anúncio, a Receita Federal já deve aí apertar o cinto e começar a garantir que essa arrecadação aumente, independente da medida provisória que está para ser publicada pelo Executivo. Então, assim, apesar disso, o que é que o secretário da Receita Federal afirmou? Que entraram em 2022 465 mil pacotes por dia. Então, como é que, havendo essa necessidade de segregar o que vem de pessoa física para pessoa física e não tributar, e essa tributação ainda não existe, porque estamos aguardando a medida provisória ser publicada, isso deve acontecer nos próximos dias, tá? Então, como é que eles vão separar o que vem de pessoa física para pessoa física? Opa, esse eu não vou tributar. E isso aqui que veio de pessoa jurídica para pessoa física, isso aqui vou tributar? É muito difícil, mas eles já devem sim apertar o cerco, já que esse assunto tomou aí uma proporção muito grande nos últimos dias, tá? Então, se você já tem encomenda em trânsito, sim, você pode sofrer tributação
para conseguir retirar essa mercadoria e fazer com que ela chegue no seu endereço. Pronto, Jéssica, já entendi que eu posso ser taxado se a minha mercadoria estiver em trânsito. Entendi que agora, com essa mudança e acabando a isenção de pessoa física para pessoa física que existia e que impedia da Receita Federal verificar quais eram os pacotes que deveriam sofrer essa tributação, acabando com isso, todo mundo vai ser taxado. Então eu quero saber quanto eu vou pagar. Bom, para responder isso para você, eu preciso dizer que encomendas até $500, elas têm um regime simplificado de tributação. E paga aí, o que você vai pagar é uma alíquota única de imposto de importação no montante de 60%. Só que esse percentual, ele incide sobre o valor da mercadoria mais o frete. Vamos trazer em números para facilitar a sua vida. Se você vai comprar um item que custa R$200 e teve ali R$40 de frete sobre essa compra, então você tem uma base de cálculo de imposto de importação de R$240. Aplicando ali os 60%, você tem R$144 a título de imposto de importação. E o valor final da sua encomenda vai sair por R$384. Além do fim da isenção de remessas internacionais de pessoas físicas para pessoas físicas, o que é que essa medida provisória também vai trazer? A obrigatoriedade do exportador, né? Nós somos os importadores comprando, né? Então, a obrigatoriedade do exportador prestar declarações prévias sobre conteúdo do pacote, valor, ele quer, o que a Receita quer com isso, o que o governo quer com isso. Saber exatamente tudo que está entrando aqui e quanto foi que o consumidor pagou por essa compra. A obrigatoriedade de recolher o tributo, ou seja, de pagar efetivamente, de pegar lá o valor do imposto de importação e entregar para os cofres públicos por meio de um recolhimento de uma guia própria, vai ser do cara que está vendendo pra gente. Não é a gente, nós, compradores, né? Após a edição da MP, não somos nós que vamos pagar esse imposto, tá? Mas, obviamente, esse valor vai ser repassado para o consumidor final. Então, obviamente que lá o nosso fornecedor vai subir o preço do produto para suportar esse encargo, né, que antes ela não tinha e que ela vai passar a ter a partir da edição da medida provisória. E, inclusive, multas serão aplicadas para aqueles fornecedores que prestarem declarações inexatas, né? Aqueles fornecedores que tentarem burlar, isso aqui custou $100, quando na verdade custou 200. Se a Receita Federal pegar, ela vai aplicar uma multa de 50% sobre o valor da mercadoria, além, obviamente, do residual do valor do tributo devido. Então, assim, realmente esse é um assunto que tá dando muito o que falar, porque o governo ele espera aí aumentar a arrecadação por conta, inclusive, do arcabouço fiscal que está prestes aí a ser divulgado. O governo, por conta de novos gastos que foram sendo criados, principalmente no final de 2022, inclusive um deles foi o teto da enfermagem, né? Acredito que todo mundo tenha acompanhado. Depois o STF segurou isso por um tempo, justamente porque não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro nos cofres públicos para suportar essa nova despesa. Então o governo está buscando acabar com o teto de gastos e aprovar o arcabouço fiscal. E para isso ele precisa de mais verba. Então, nesse sentido também, essa medida visa alavancar a arrecadação para dar conta desses novos gastos. Eu sei que quando a gente fala de política, né, de medidas que envolvem política, isso dá muita discussão, as pessoas expressam aí as suas opiniões e, obviamente, toda opinião é importante, mas claro que eu vim aqui tentar para você trazer o conteúdo da forma mais técnica possível, mas de fácil entendimento, para você entender o que é que acontece agora com as compras internacionais. E por
eu vim aqui pedir para você, se você gostou desse vídeo, não esquecer de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que a cada vídeo novo você seja notificado e fique por dentro de tudo que está acontecendo aí e que envolve aspectos jurídicos dentro da nossa sociedade. Eu espero você no nosso próximo vídeo. Ótimo, obrigada.